Ela chegou e hoje domina o mercado. Traz riscos, mas também oportunidades de virar o jogo. Não há como negar. As criptomoedas transformam dia a dia o panorama financeiro global. São ativos digitais diferentes do real, dólar e de outras moedas, que podem ser tocadas. Elas só existem na internet. As criptomoedas são descentralizadas, porque não existe um órgão ou governo responsável por controlar, intermediar e autorizar a emissão de moedas, transferências e outras operações. Quem faz isso são os próprios usuários, como explica o especialista financeiro da BTG Pactual, Moacir Milhomem. As criptomoedas como o Bitcoin, Ethereum e outros criptoativos, elas são moedas digitais, então você não vai ver ali realmente algo físico sobre elas, né? Assim como o Pix já é também uma moeda digital, né? O que funciona por meio de tecnologia chamada de blockchain. Então, o meio de negociações, as transações ali das criptomoedas, elas são através da blockchain. E o principal diferencial delas é que realmente elas são descentralizadas, não existe um governo, um banco central ou uma empresa que controla essas moedas. Em vez disso, o sistema é mantido por uma rede global de computadores. No sistema tradicional, que são as moedas fiduciárias, o governo ou o Banco Central ele controla essa moeda, ele pode imprimir novas moedas, ele pode torná-la mais escassa de alguma forma. Então eles emitem, regulam, fiscalizam e têm o poder de interferir no valor da moeda. Nas criptomoedas essa autoridade ela não existe, então não tem como determinado órgão ou determinada pessoa de fato conseguir controlar ou emitir novas criptomoedas. Isso fica dentro de o que a gente chama de white paper, que são as regras ali da criptomoeda, né, dos criptoativos, e as regras já estão definidas e eventualmente se houver alguma mudança tem que ser através de um consenso entre os computadores, as pessoas que fazem parte desse software. O controle é feito por essa rede descentralizada mesmo de computadores que são espalhados pelo mundo, e esses computadores eles são conhecidos como os nós ou mineradores, né, que são os miners. Segundo os especialistas, as criptomoedas são criadas de uma rede blockchain, sistema que permite o envio e o recebimento de alguns tipos de informações de forma online. Ele funciona como um banco de dados. A palavra blockchain estava começando a ser falada, então eu caí em Bitcoin pela palavra blockchain. A primeira vez que eu de fato fui investir em criptomoedas, isso foi em 2016. Naquela época o Bitcoin custava por volta de R$2.800, então muito diferente dos mais de R$600 mil que custam hoje. E para mim foi um mergulho numa tecnologia muito mais do que no ativo ou numa especulação do quanto esse ativo poderia atingir. Como trabalho com tecnologia em banco há 13 anos, nesse período muita coisa se transformou em pagamentos, em crédito, em diversas áreas do banco. E o estudo de novas tecnologias sempre foi fundamental para entender, afinal, para onde a gente está caminhando. E o blockchain, nesses últimos anos, ele vem ganhando muita força dentro das finanças, porque ele resolve problemas muito complexos de pagamentos, intermediação e de segurança. A moeda digital serve para comprar serviços e produtos online. Porém, não é essa a principal função que as criptos ganharam ao longo do tempo. Com as tecnologias que muitas delas carregam, as criptomoedas foram vistas como oportunidade de reserva financeira de longo prazo por muita gente, como fala Hugo Gabi, economista. As criptomoedas têm se mostrado, de fato, uma grande oportunidade de reserva financeira de longo prazo, especialmente o Bitcoin. O Bitcoin ele é amplamente reconhecido como, entre aspas, o ouro digital, né? Então, muito mais também devido à sua oferta ilimitada de 21 bilhões de unidades,
a segurança que ele proporciona, né, pela tecnologia blockchain. De fato, muitos investidores acreditam que com a desvalorização das moedas fiduciárias, que são moedas fiduciárias, o dinheiro que a gente usa no dia a dia, e a instabilidade econômica global que a gente vem vivendo ultimamente, guerras no Oriente Médio, guerras entre Rússia e Ucrânia, as moedas perdem um pouco o seu valor, e o Bitcoin é uma alternativa, sim, para o investimento. Investir nesse setor oferece uma das maiores oportunidades de retorno no mercado financeiro atual. No Brasil, já existem mais investidores em criptomoedas do que na própria Bolsa de Valores, explica o economista e Relações Internacionais Igor Lucena. Investidores institucionais já utilizam hoje fundos que têm parcialmente ou indexação de criptoativos na sua composição. De um ponto de vista de rendimentos, muitos desses fundos estão sim tendo bons rendimentos puxados pelo Bitcoin, Ethereum e outras moedas que estão interligados com outros ativos e sim atraem muitos investidores, principalmente aqueles mais institucionais ou chamados com capacidade de mais apetite ao risco. Por outro lado, isso também é um risco, né? Os bancos centrais já mostram que a entrada de criptoativos em fundos de investimento que podem sim ser convertidos em instrumentos de dívidas, utilizando também operações de swap, hedge, cambial para operações na economia real, como por exemplo mortgages, pode fazer com que a volatilidade e o risco dos criptoativos, que hoje está basicamente contida no mercado de cripto, possa contaminar em um momento de crise o mercado regulado, o mercado de bolsa, o mercado de balcão e até mesmo a economia real. Globalmente, a cripto é adotada em uma velocidade impressionante, quebrando barreiras geográficas e promovendo inclusão financeira. Grandes nações como China, Estados Unidos, Canadá e a própria União Europeia veem os criptoativos como um instrumento de especulação financeira, um ativo que precisa ser regulado, que existe dentro do mercado, mas em alguns casos eles estão sim sendo utilizados para ações criminosas, fundamentalistas do ponto de vista de financiamento de crimes, lavagem de dinheiro, drogas e até mesmo terrorismo. Por isso, já existem nações que estão proibindo corretoras de criptoativos e até mesmo a posse de criptoativos pelos seus cidadãos. Isso porque a própria moeda dos países, e principalmente dos países fortes, ela é uma expressão do poder do país, o poder financeiro do país. Então, deixar que uma outra moeda comece a circular e passe a ter o chamado legal tender, ou poder de compra e venda ou pagamentos de impostos ou outros produtos, que não seja aquela emitida pela própria nação, é um risco para a própria soberania nacional. E, obviamente, algo que pode fazer com que a nação perca o controle de uma política monetária no longo prazo. Então, na prática, grandes nações com economias desenvolvidas devem relegar o papel dos criptoativos para itens de investimento. Sim, algumas coisas poderão ser compradas e vendidas, mas na prática dificilmente vão substituir suas moedas ou vão deixar que suas moedas sejam substituídas. Muito pelo contrário, vão procurar regular ainda mais, ter um controle de quem está usando os criptoativos e com que finalidade, principalmente para a sua própria segurança nacional. E como a criptomoeda é criada? Pergunta que muitos fazem. É por meio de um processo chamado mineração, que envolve o uso de potência de computação para resolver problemas matemáticos complicados que geram moedas. A mineração, ela é a forma como você vai adquirir ali o criptoativo, né? A mineração é um processo em que os computadores, chamados de mineradores, eles competem. Basicamente, olha como é interessante, né? Eles competem para resolver um problema matemático complexo. E quando esse minerador ele consegue resolver este problema, ele vai confirmar uma transação na rede, então eles são validadores. Ele adiciona um novo bloco na blockchain e ele recebe uma recompensa. Então, quando eles resolvem esse problema matemático, por isso que grandes redes de computadores, que a gente chama de rigs de mineração,
eles têm um poder computacional maior e, com isso, uma chance maior de resolver esse problema matemático. Então, é comum você ver, fora do Brasil e alguns países, galpões imensos com dezenas, milhares de placas de vídeo interligadas uma na outra, justamente apenas para resolver este problema matemático, por assim dizer, e ter uma chance maior de ter essa recompensa que é a mineração do Bitcoin. Há milhares de ativos digitais no mundo. Entre os mais conhecidos está o Bitcoin. A moeda surgiu em 31 de outubro de 2008. Quem inventou se esconde sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Até hoje, ninguém sabe quem foi o gênio. Entre várias teorias, surgiu Craig Wright, um cientista da computação australiano, que desde 2016 afirma ser o criador. Ele iniciou diversos processos legais contra desenvolvedores responsáveis pelo código-fonte do Bitcoin. Além disso, processou várias pessoas por difamação, visando aqueles que publicamente questionaram suas afirmações. O australiano não apresentou até hoje provas concretas sobre a criação da moeda. Apesar do Bitcoin ter sido lançado no final de 2008, o primeiro bloco da blockchain da criptomoeda só foi minerado no dia 3 de janeiro de 2009. Acho que às vezes a gente precisa dar alguns passos atrás, porque de fato o tema ele é muito complexo. O que a gente está falando aqui são tipos específicos de tecnologia e utilidades específicas para cada criptomoeda que tem suas funções designadas nos próprios protocolos. A história da criptomoeda ela é muito antiga. Ela começa a datar lá do final dos anos 80 em alguns movimentos, principalmente o movimento cypherpunk, que vem analisando modelos onde a descentralização da transmissão de informações se torna fundamental num ambiente cada vez mais regulado e mais complexo de vida. Então imagina que quando a internet surgiu de uma forma como tecnologia militar lá nos anos 70, a gente expandiu a nossa capacidade de se comunicar com agentes ao redor do mundo e cooperar de uma forma muito complexa ao redor do mundo. A ascensão do Bitcoin levou muitos investidores a engordarem seus patrimônios em 2024. 3 bilionários do mundo dos ativos digitais registraram ganhos extraordinários com essas apostas. O potencial de crescimento do Bitcoin, ele é realmente extraordinário, né? Quando você vê a criação do Bitcoin, que foi ali em 2009, não dá nem para dizer que o preço inicial era 1 centavo, mas era parecido com isso, né? A primeira negociação de Bitcoin foi mais ou menos nessa casa aí de 1 centavo de dólar, tanto que existe um dia que ficou conhecido como em que uma pessoa comprou uma pizza por 10 mil bitcoins. E se você fizer a conta hoje, 10 mil bitcoins, eu até esqueci aqui de cabeça, mas é muito dinheiro mesmo, são centenas de milhões de reais. Então, o potencial de crescimento realmente é grande, porque ele é escasso. Diferente da moeda fiduciária, que o governo pode imprimir, que você tem uma desvalorização frente à inflação no longo prazo, o Bitcoin ele é escasso, então eles só serão emitidos 21 milhões de Bitcoins. Então você vê que essa escassez faz com que ele tenha um potencial de valorização cada vez maior.